Parece maluquice, mas não é, meus amigos. Isso realmente é a estratégia anti-estratégica que o Paulo Cunha, né, aparentemente, Paulo Cunha Bueno tem decidido ali para poder defender o Bolsonaro. Agora ele quer de volta as joias que foram entregues ao TCU, porque segundo ele, o TCU não tem uma regra clara sobre essa questão do que seria personalíssimo, o que seria ali do Estado, e também eles não teriam um poder maior que a Justiça. Por isso não se pode entender que a interpretação da resolução colocada em prática em tese pelo TCU deva ser levada em consideração. O grande problema é que, além de caracterizar, na minha opinião, mais uma litigância de má-fé com o nome do Bolsonaro e de figuras ligadas ao entorno dele, também corre outro problema, porque mesmo que a tese do advogado seja acolhida de que o presente era personalíssimo, outros crimes foram cometidos, como por exemplo, organização criminosa, lavagem de dinheiro, descaminho e contrabando. Isso tem materialidade para se entender esses possíveis crimes, né, fazendo o ajuste jurídico aqui. Então, por mais que ele tente defender essa narrativa, isso, além de complicar ainda mais o seu cliente, coloca ele ali em uma situação praticamente indefensável. Primeiro que a justiça pode entender isso, como eu já falei, como uma litigância de má-fé, já que o operador do direito entende claramente qual que é a função do TCU, sabe que na estruturação, inclusive, do Estado, na tripartição dos poderes, o que é que cada órgão faz e qual a importância que ele tem na tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, e consegue entender também uma coisa chamada jurisprudência, que já existe no caso especificamente das joias, porque tá claro desde 2016. E quando Jair Messias Bolsonaro, por exemplo, questiona se o presidente Lula teria ou não devolvido presentes no passado, questiona se a Dilma Rousseff teria ou não devolvido presentes no passado, e questiona se o presidente Fernando Henrique teria ou não devolvido presentes do passado, e esses presentes foram devolvidos, ele reconhece que sabia e que entendia sim a aplicabilidade da lei, bem como também quando ele revoga em 2021, se não me falha a memória, o entendimento do Michel Temer de que joias seriam presentes personalíssimos. Então tá meio claro que esta estratégia do advogado do Bolsonaro, para mim, é uma estratégia autofágica, é uma estratégia do literalmente, né, all in, ou tudo ou nada. Porque não existe outra narrativa para ele defender. Só que eu acho que neste caminho que eles seguiram aí, a tendência é que ele se complique mais com a justiça, porque ele tá assumindo que ele sabia que as joias foram vendidas, que as joias eram dele e que ele mandou vender mesmo. Tanto que o advogado tenta passar ali a culpa pro Mauro Cid, só que não cola muito, porque dá para entender que os crimes que foram supostamente cometidos no entorno do Bolsonaro, agora com essa declaração que ele sabia que as joias eram dele e que por isso elas foram vendidas, isso ali corrobora a versão de que ele pode sim ter sido o chefe. Eu tô trazendo isso aqui dentro do âmbito da justiça, né, e da linguagem jurídica, do pode ser, supostamente, possivelmente, porque aparentemente a gente tá vendo aí uma organização criminosa, a própria lei, inclusive, de organização criminosa traz ele com esse entendimento do que a gente tá trazendo aqui, e mesmo que se seja entendido que os presentes eram personalíssimos, por qual motivo, por exemplo, o Patek Philippe não tem registro de entrada ou saída? Por qual motivo os presentes não foram declarados na saída do território brasileiro para o território estrangeiro? Por qual motivo os presentes não foram catalogados ao regresso ao território brasileiro? Tudo isso caracteriza crime de descaminho. Então esqueça o crime de peculato. Digamos que Bolsonaro realmente não cometeu o crime de peculato, ele tinha direito de ficar com esses presentes. Os outros crimes foram cometidos. Então por isso que essa tese da defesa dele será entendida, se a justiça quiser, também como litigância de má-fé, porque eles entendem claramente o que é que a lei diz, porque não tem dúvida, já tem um entendimento claro disso. Não, mas a gente pode interpretar, não tem o que interpretar, porque já se teve esta interpretação, o presidente Lula teve de devolver os presentes, a presidenta Dilma teve de devolver os presentes, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também teve de devolver os presentes, por conta do que se entendeu na lei, e aquilo que não foi encontrado foi pago, inclusive, foi ressarcido ao Estado, diferente do que aconteceu com o Bolsonaro. Tanto que a alegação do advogado, eu vou mostrar a matéria já já pra vocês, é de que o presente era personalíssimo, e se questionou, já que era personalíssimo, por que ele não ofereceu, por exemplo, ao Estado antes de vender, já que a lei diz que o presente tem de ser oferecido primeiro ao Estado como um comprador prioritário? E ele diz que não, que a questão agora não é essa. Ele não sabe para onde vai. Inclusive, para mim, ele tá levando o cliente dele para uma condenação muito mais fácil.
A Bela Megali replica aqui, inclusive, o material que foi trazido lá na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, e ela traz aqui, ó, o que está por trás da mudança de Bolsonaro sobre retomada das joias. Porque a defesa do Bolsonaro pediu de volta as joias, né? Inclusive, e a alegação é que essas joias foram pedidas de volta porque se entende agora que as joias seriam ali do Bolsonaro, né? Seriam personalíssimas, tanto que tá aqui, ó. Jair Bolsonaro foi emparedado pela operação da Polícia Federal realizada neste mês que mostrou venda e recompra de Rolex e demais peças de um conjunto de joias para devolver ao TCU. O advogado Paulo da Cunha Bueno, né? Paulo Bueno, que capitaneia a defesa do ex-presidente, diz que a manobra não é uma mudança de estratégia, mas um acréscimo. A coluna apurou que após debates e conversas entre membros da defesa e conselheiros jurídicos com o próprio Bolsonaro, ficou evidente que o único caminho viável diante de tantas provas da PF é voltar a carga na tese de que as joias eram bens personalíssimos. Essa estratégia é vista como meio para tentar derrubar premissas de crimes que devem ser imputados a Bolsonaro, como peculato, que ocorre quando o servidor se apropria de algo que não é seu, além de lavagem de dinheiro e associação criminosa. O único crime aqui que pode se tentar desvincular dele, em tese, é o crime de peculato. Porque todo o resto a Polícia Federal também tem materialidade e até onde a gente sabe, o Mauro Cid deixou ele ciente de todas as ações.